Fala, meu povo, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com todos vocês. Um ótimo dia a todos. Quero dizer para nós, não só o evangelho de hoje, mas toda a liturgia, primeira leitura, o salmo responsorial e o evangelho, que tem muita coisa boa para nós hoje. Questão da alegria, de exultar, da promessa de Deus, possamos viver a liturgia de hoje tão bela. Ouça, leia, tenho certeza de que trará coisas boas para nós no dia de hoje. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas, ou poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos. Em quem não alcançar 100 anos, passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial de hoje. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem um pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro,
dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E na nossa reflexão sobre a primeira leitura do Evangelho, na primeira leitura nos diz, na passagem de Isaías, em capítulo 65, versículo 17 a 21, é uma das mais bonitas promessas de renovação que aparecem na Bíblia. Nela, Deus anuncia algo totalmente novo: novos céus e nova terra, um mundo restaurado onde a dor e a injustiça não terá mais a última palavra. Vamos para alguns pontos para nos ajudar a entender o Evangelho e a primeira leitura de hoje. Aqui na primeira leitura, Deus promete um novo começo. O texto começa com a declaração de Deus de que criará um novo céu e uma nova terra. Isso não significa apenas destruir o mundo antigo, mas transformá-lo. A mensagem aqui é: Deus não abandona a criação nem a história humana. Mesmo quando tudo parece marcado pelo sofrimento, Ele promete renovação e esperança. Essa mesma ideia reaparece no Novo Testamento em Apocalipse 21, quando se fala novamente de novos céus e nova terra. Segundo ponto, Deus quer alegria, não sofrimento. O texto afirma que não se ouvirá mais choro nem clamor. Isso revela o coração de Deus. Ele não deseja o sofrimento humano. Seu projeto final é alegria e plenitude de vida. É uma promessa de que a dor que parece tão presente na história não é o destino final da humanidade. Terceiro ponto, vida digna e justa. A passagem fala de coisas muito concretas. Primeiro, construir casas e habitar nelas, plantar vinhas e comer seus frutos. No mundo antigo, muitas vezes os pobres construíam ou plantavam, mas outros desfrutavam. Aqui Deus promete justiça social. Cada pessoa colherá o fruto do seu trabalho. Isso mostra que o reino de Deus não é apenas espiritual. Ele inclui dignidade, justiça e paz na vida cotidiana. Quarto ponto, uma vida plena. O texto também fala de longevidade e segurança, símbolos de uma vida plena. O sentido espiritual é que, na realidade nova criada por Deus, a vida florescerá, sem as limitações impostas pela injustiça e pelo pecado. Quinto ponto, mensagens para nós hoje. Essa passagem convida a 3 atitudes. Espera. Deus está conduzindo a história para algo novo. Confiança. O sofrimento não tem a última palavra. Compromisso. Somos chamados a colaborar com Deus para construir sinais desse mundo novo já agora. E em resumo, Isaías nos lembra que Deus sonha com um mundo renovado, justo e cheio de alegria. E esse sonho começa a germinar quando vivemos segundo o amor, a justiça e a fé. Uma pequena frase para meditar hoje. Deus não apenas consola o mundo ferido, Ele promete recriá-lo. E continuamos para a nossa reflexão sobre o Evangelho. E na reflexão do Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 43 a 54,
narra a cura do filho de um funcionário real. É um texto curto, mas muito profundo, porque revela o caminho da fé, que passa do milagre à confiança total na palavra de Deus. Primeiro ponto, o contexto. Jesus volta a Galileia. Depois de passar pela Samaria, Jesus retorna à Galileia. O evangelista observa algo curioso. Jesus diz que um profeta não é honrado em sua própria terra, mas mesmo assim, o povo recebe porque tinha visto os sinais que ele fizera em Jerusalém. Aqui aparece uma tensão importante no Evangelho de São João. Muitos acreditam por causa dos milagres, mas Jesus deseja uma fé mais profunda, baseada na sua palavra. Segundo ponto, o encontro com o pai desesperado. Um funcionário do rei, provavelmente ligado à corte de Herodes Antipas, vai até Jesus. Seu filho está morrendo em Cafarnaum. Ele faz um pedido simples e humano: Senhor, desce antes que meu filho morra. Este homem representa toda pessoa que chega a Deus movido pela dor. Muitas vezes a fé começa assim: doença, sofrimento, crise familiar, medo de perder alguém. Deus não despreza essa fé inicial, Ele acolhe o clamor humano. Terceiro ponto, a correção de Jesus, fé além dos sinais. Jesus responde com uma frase aparentemente dura: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Não é uma rejeição do homem, mas um convite a amadurecer na fé. Jesus quer que as pessoas compreendam que o mais importante não é o milagre, mas quem ele é. No Evangelho de São João, os milagres são chamados de sinais, porque apontam para algo maior, a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Quarto ponto, o ponto central, confiar na palavra. Jesus não vai até a casa do homem. Ele simplesmente diz: vai, teu filho vive. E acontece algo extraordinário. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Aqui está o coração do Evangelho. Esse pai não vê o milagre, não recebe prova imediata, não tem garantia visível. Mesmo assim, confia na palavra de Jesus. E esta é a verdadeira fé. Quinto ponto, o milagre confirmado. No caminho de volta, os servos encontram o homem e dizem que o filho está vivo. Quando ele pergunta a hora da melhora, descobre que foi exatamente no momento em que Jesus disse: teu filho vive. Então, o evangelista conclui: ele acreditou, ele e toda a sua família. A fé que começou com angústia pessoal, termina se tornando fé para toda a casa. Sexto ponto, o segundo sinal em Caná. João afirma que este foi o segundo sinal realizado em Caná da Galileia. O primeiro foi a água transformada em vinho, João 2. Agora o segundo é uma vida salva à distância. Esses sinais mostram algo profundo. Jesus transforma a vida e vence a morte. Mensagem espiritual profunda. A fé nasce muitas vezes no sofrimento. Assim como o pai do menino, muitas pessoas se aproximam de Deus porque estão feridas ou desesperadas. E Deus acolhe esse caminho. A fé verdadeira confia na palavra. O homem acreditou antes de ver o milagre. A fé madura é assim. Confia mesmo que não vê. Acredita mesmo quando não entende tudo. Jesus dirá mais tarde: felizes os que creram sem terem visto. Jesus não precisa estar fisicamente presente. Ele cura a distância. Isso mostra algo importante para a vida espiritual. Cristo continua agindo pela sua palavra, mesmo quando não o vemos. A fé de uma pessoa pode salvar uma família. O Evangelho diz que toda a casa acreditou.
Uma única fé sincera pode se tornar luz para muitos outros. Uma síntese espiritual do Evangelho. Este texto nos ensina que o milagre mais importante não é a cura do menino, mas o nascimento da fé no coração do Pai. A fé verdadeira acontece quando aprendemos a dizer: Senhor, eu confio na Tua palavra, mesmo antes de ver o resultado. Façamos uma pequena oração para assim encerrarmos o nosso dia do Evangelho, a nossa liturgia diária de hoje. Senhor Jesus, aumenta minha fé, que eu aprenda a confiar na Tua palavra, mesmo quando não vejo sinais, sabendo que Tua vida e Tua graça já está agindo em silêncio. Estamos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e salve Maria.